Akira Toriyama é aquele seu amigo de infância que você se diverte junto jogando bolinha de gude. Osamu Tezuka é aquele cara que você respeita e que você deve pagar tributo. Go Nagai é o cara que vai te levar ao fundo do poço e você vai gostar. Devilman no VideoQuest. Devilman é uma das obras mais importantes do mestre Go Nagai. A história de sua publicação é curiosa. Seu mangá Demon Lord Dante era violento demais para ser adaptado para anime. Criou-se uma nova série para a TV chamada Devilman, produzida pela Toei em 72, em 39 episódios, de tom bem mais leve. Do conceito desse anime nasceu o mangá, muito mais pesado e sombrio, também em 72 nas páginas da Shonen Magazine, reunidos em 5 volumes. 2 OVAs lançados em 87 e 90 adaptam apenas a primeira metade do mangá, enquanto o filme live action de 2004 abrange todo o plot principal. Neste vídeo falaremos apenas do mangá. Akira Fudou, o seu protagonista covarde de sempre, é chamado pelo amigo Ryo Asuka a fazer uma escolha: fundir sua alma com a de um demônio e tornar-se Devilman, pois os demônios despertaram de sua hibernação milenar e estão lentamente misturando-se à sociedade e aos homens. Go Nagai desenvolve a primeira metade de seu mangá como um shonen padrão, porém é na segunda metade que reside a alma e o horror de sua obra. Venham conosco ao inferno. É um alerta básico. Devilman, Go Nagai como entidade, quer lhe ofender. Então ele vai colocar pintos, peitos e gore em quase todos os trabalhos que o editor dele permitiu. E cara, agora você tem que, quando você começar a ler Go Nagai, primeiro que você tem que entender que o Go Nagai é uma coisa velha, então o visual é meio antiquado, e Go Nagai não tem limites. A gente já falou uma vez de Go Nagai em Dororon Enmakun Meramera, que já era um anime que já passava um pouco dos limites do aceitável. Agora, Devilman, meu amigo, só pra você ter uma ideia, o primeiro monstro que aparece em Devilman é aquela mulher que tem uma boca ali na região vaginal, assim. E solta laser. Eu quero imagens. Laser vaginal. Ela solta laser pela boca da vagina. Você tem que estar preparado pra Go Nagai. Você não pode... Apesar que assim, você pode até achar engraçadinho por causa do visual antiquado. Ele tem um visual simplificado, estilizado, antigo, velho. Você vai achar até engraçado, você pode achar. Mas você também pode sair meio ofendido. E se você sair ofendido, Go Nagai cumpriu sua missão. E Go Nagai agora está rindo, feliz, onde quer que ele esteja. Então, já que fizemos essa introdução para vocês que não conhecem Go Nagai, que eu espero que vocês corram atrás de Devilman para ler, que são só 5 volumes e é muito bom. Aqui vai nossa pequena interpretação da história de Devilman. O mangá ele começa primeiramente com a transformação do Akira em um Devilman, que, segundo a história, é um demônio, mas com um coração de humano, porque ele, um humano puro, ao se fundir com o demônio, ele mantém o coração humano. Um ser humano puro tem mais força de vontade para resistir à dominação do demônio. E é assim que nasce o Devilman. É uma coisa... O amigo dele, o Ryo Asuka, ele tenta convencer, tem toda uma construção até o cara decidir se ele vai entrar nessa história ou não, porque até aquele momento é uma coisa que ninguém no mundo sabia que estava acontecendo, só o pai do Asuka, e aí tem todo um mistério, tem toda uma construção de caráter, digamos assim. É um cara meio medroso, aí ele vai, não, ok, se é o que eu tenho que fazer, e se é por você, meu amigo, vambora, eu tenho que fazer. Porque é aquela coisa bem shonen, né? Pela amizade, pela salvar o mundo. Exatamente. Né? E essa primeira metade, 2 volumes e meio, são lutas do Devilman contra vários demônios, só que uma coisa localizada, uma coisa que não é de domínio público, de conhecimento público, é uma coisa secreta, uma guerra pessoal. Uma guerra pessoal, e uma guerra tão pessoal que nas lutas você vê muito envolvimento da moral do personagem. Exato. Por exemplo, contra o Jagen, G-Man. É a questão do que os demônios, assim como os homens, são apenas outros animais. Então eles se alimentam dos humanos. Se os humanos se alimentam de vacas,
E isso não é imoral? Por que os demônios se alimentar de humanos seria imoral? Exatamente, tem toda uma escolha, tem todo esse questionamento da moral dos humanos perante aos demônios, que é um momento importantíssimo do mangá, é um momento marcante, inclusive. Eu acho que outro momento que marcou muito esse começo é a Siren. A Siren é a última, acho que é a melhor luta que tem em Devilman, porque é um mangá de porrada. A melhor luta que tem é uma luta longa, né? E o mais interessante dessa luta é como ele começa a observar que ele tem um lado demônio dele também, e começa a enxergar a beleza onde qualquer humano normal acharia que porra grotesca do caralho. Além disso, exatamente, tem uma certa humanidade nos demônios, porque tem aquele outro demônio que é apaixonado pela Siren, mas a luta toda é forte, né? É sangue, Não, arranca o braço do cara, enfia o braço dela nela mesma, o cara arranca a asa da cabeça da mulher na mão. Isso é uma cena foda. Até que, depois dessa parte, tem aquele corte que a gente tinha falado antes, daquele menino, eu esqueci o nome dele, o menino que é amigo do irmão da Miki, certo? E aí ele fica falando, porque minha mãe bate em mim, eu acho que alguma coisa está errada. E aí o moleque vai pra casa, contra a vontade, porque a mãe anda batendo nele, e a mãe é um demônio e mata o moleque. Você vê uma página com a cabeça do moleque no chão. Certo? A cabeça de uma criança de 6 anos de idade no chão. E esse é o ponto que o Gonagai mostra pela primeira vez que os demônios estão invadindo o mundo dos homens. Tem toda uma investigação do Ryo quanto aos outros demônios. Lembra? Quem é que tá violento, quem é que anda batendo na filha e tudo mais. Tem toda essa construção de tentar achar pessoas com comportamento diferente, até que tem esse exemplo máximo de o que os demônios são capazes de fazer. E aí tem o Então, a segunda parte começa com esta página dupla, que pra mim é uma das melhores páginas duplas de seus mangás. Não é tecnicamente bonita, não é detalhismo, não é realismo, não é nada. É ousadia. O que o Gonagai ganha nessa página é ousadia. Ele pega o personagem principal olhando pra você, na sua cara, e fala, então, até esse momento a história era sobre mim, agora é sobre o mundo. E o mundo todo vai entrar no inferno. E você, leitor, vem comigo! Exato. Ele chama o leitor para entrar no universo e na merda que vai rolar agora. A partir desse momento é um inferno, porque aí ele começa a dizer o que ele quer dizer. Aí ele começa a dar a mensagem que ele quer passar pra você, e é uma mensagem que você pode até dizer que é óbvia, que é batida, mas é feita de uma maneira que você sente. O que se sucede ali é os demônios começam a entrar no corpo das pessoas aleatoriamente. O resultado é o pânico geral, então aparece o Shannon. Lord Zenon, Lord Shannon, a gente não sabe exatamente qual é a pronúncia. Ele aparece e fala, nós vamos começar uma guerra contra os humanos, se preparem. E desaparece. Mas os demônios recuam porque eles não têm tantos números assim para desperdiçar numa guerra suicida. Eles deixam que os humanos façam o trabalho sujo. E cara, começa uma espiral de paranoia e de loucura dos seres humanos. Eles começam a se questionar quem pode ser humano e quem não pode, quem pode ser demônio nesse ponto. E aí, caçada comunista mais de 8 mil. Cara, é uma inquisição. Eles falam toda hora de inquisição, fala de caça às bruxas. E tem uma página que eu gosto muito também, que não tem nenhum desenho. Chega um doutor e fala, olha só, eu estudei isso, é bullshit total, ele não sabe o que ele está falando, mas ele chega e fala, olha, eu estudei isso aqui e eu sei que pessoas que passam por muito estresse podem ser um demônio. Então ele fala com essas palavras, pessoas que passam por pressões sociais que estão mais suscetíveis a serem dominadas por demônios. O que ele está querendo dizer? A minorias, ele quer atacar minorias. Então tem uma página que são só balões de fala de pessoas aleatórias na rua, pensando, nós temos que atacar os negros, porque os negros estão insatisfeitos com a sociedade, com o preconceito. Tem judeus, tem islã, tem tudo lá. Eles usam os demônios como desculpa para uma caçada social e política.
E daí há uma explosão atômica. Aquele bola branca? É, Aquilo não é uma explosão atômica. Você não lembra? Aquilo não é explicado. E o Ryo que fica com medo daquilo. Isso é o mais estranho. O Ryo, ele olha aquela bola de luz pela TV e ele entra em desespero. Caramba, meu Deus, o que tá acontecendo? Ele começa a se debater pelo quarto e tudo mais. Isso fica por isso mesmo. Não fica explicado, é um mistério do mangá. Ninguém sabe exatamente, porque até onde eu sei também nunca vi nenhuma explicação do próprio Gonagai pra isso. Se alguém souber, por favor, me mande. E aquilo fica por isso mesmo. Só que aquilo eu acho que é uma dica. Porque quem é Ryo? Spoiler total, a gente já avisou que tinha spoiler na nossa passagem para essa segunda parte. Quem é o Ryo? Satã. E não é o Mr. Satã. Ele é Lúcifer, cara. E eu acho que essa bola é um ato de Deus. E ele não sabia que ele era Satã naquele momento, porque tinha todo aquele... bloqueio mental que ele tinha feito nele mesmo para ele conseguir. Isso é muito legal. Ele foi pra Terra como humano para entender os humanos e ele não lembrava que ele era Satã porque ele mandou ser hipnotizado. E aí ele vê essa bola de luz, ele fica entre desespero. Porque eu acho que é medo de Deus. Eu acho que aquilo é uma ação de Deus. Isso é uma bomba atômica divina. Exatamente. Tinha um anjinho assim pintado na ogiva. E cara, depois desse ponto começam os experimentos dos seres humanos em outros seres humanos, a caçada dos outros seres humanos e a grande decisão do Devilman, que é ele vê o que os humanos estão fazendo e ele fala, eu não vou mais proteger os seres humanos porque eles não valem mais a pena. Só que ele fala, uma pessoa pode ser protegida, que é a Miki. O que acontece com a Miki? Isso! Dá uma olhada. Isso não é bonito. Isso não é bonito. Gonagai não perdoa. Todo mundo morre. Até criancinha, mostra a criancinha. Criancinha morrendo, o moleque com metade do corpo dilacerado, a menina com a cabeça numa estaca. E ele decide, cara, os seres humanos não valem mais a pena. Porque os seres humanos são tão ruins quanto os próprios demônios que estão fazendo isso com a gente. E eu acho que isso é o que mais pega no mangá, cara. O mangá já é extinta e só sobra o Devilman e seu exército de Devilman. São pessoas que conseguiram se infundir e dominar o demônio e o exército dos demônios. Eles se juntam e falam, e aí? E vamos fazer? Tretar, né? Tretar, e aí tem a grande guerra, a grande batalha final, que não mostra. É só um quadro grandão, uma página dupla, se eu não me engano. Sim, e daí acontece um dos melhores monólogos que eu já vi. Um dos melhores finais de mangá que eu já li. Porque o que acontece? Lúcifer, ele dá o Akira com um olhar sério, né? Que eu gosto daquele olhar dele, aquele olhar de Gonagai de que esse é um olhar de protagonista shonen. É. Ele tá lá olhando, eles começam a falar. Sabe o que é engraçado? Quando Deus criou o mundo, não tinha os demônios. Daí os demônios surgiram e Deus não gostou dos demônios e decidiu destruí-los. Eu juntei os demônios e começamos uma guerra. Deus recuou, nós decidimos nos libertar e quando saímos tinha os humanos. E os humanos destruíram o nosso planeta. Nosso lar. Nós ficamos revoltados e decidimos destruir a humanidade. Mas agora, aqui, eu vejo que eu cometi o mesmo erro de Deus. Eu não tinha o direito de destruir a humanidade. Então é mais um mangá que a gente comenta aqui, que é sobre esse ciclo de ódio. Devilman é sobre ódio. E termina com aquela página linda, o exército de Deus chegando para acabar com tudo. Enquanto metade do corpo do Devilman perde essa batalha, o nosso protagonista morre no final, não existe vencedores, e vai continuar uma guerra pelo domínio do planeta, uma guerra de egos. É basicamente uma guerra de egos, que ninguém ganha com isso. E você tem aquela sensação de que todo aquele ódio, toda aquela destruição não serviu pra nada. E vai continuar pra sempre. E cara, Devilman é um mangá que você vai ler, você vai achar foda e você vai terminar pra baixo. Não é um mangá pra você ficar feliz. É pesado, é forte. É sujo e feio. E é um dos melhores mangás que eu já li na vida. Pessoal, mais uma vez, vocês têm o nosso Twitter para se comunicar com a gente, o @video_quest. Mandem e-mails comentando comentários maiores, que a nossa leitura de e-mails vai ser na outra semana, na quarta-feira, que você já sabe da nossa tentativa de ser mais frequente. Eu espero que a gente tenha conseguido até o momento da publicação desse vídeo fazer isso. Vamos esperar.
Mas vão no blog, videoquest.wordpress.com, e opinem lá também, que lá sempre rola um debate bacana. Tem a Ou nossa... não. Ou não. Mas sempre tem, sempre é legal. E nessa sexta-feira o CineQuest vai ser sobre o filme live action do Devilman, e vai ser com o nosso amigo Azrael, porque ele não leu o mangá, mas ele assistiu esse filme, e fiquem atentos para a opinião dele. Agora, para encerrar esse vídeo de Devilman, nós ordenamos que vocês leiam isso. não é uma recomendação, é uma ordem. Você não pode viver sem ter essa centelha de maldade e ódio no seu coração. Eu sou o Leonardo Kitsune. Eu sou o Fábio Urso. E esse é o VideoQuest de Gonagai Devilman.